vamos lá. Essa é a aplicação do campo visual em um espelho plano. Um exemplo que nós temos aqui é de um cômodo, né, como se fosse uma salinha. Aqui nós temos um exemplo fácil de aplicação, galera, seria um salão de cabeleireiro, ok? Onde eu tenho uma porta de entrada, ele vai se posicionar aqui, o nosso cabeleireiro, ok? E para cortar o cabelo do cliente à sua frente, claro, ele instalou um espelho plano aqui de tamanho X, correto? Então, ele está a uma distância D do nosso espelho plano de tamanho X. Essa sala é uma sala quadrada de tamanho L e a porta tem um tamanho P. O cabeleireiro quer saber de nós o seguinte: qual é o tamanho mínimo X do espelho plano dele para que ele aqui consiga olhar para o cliente, olhar para o espelho e enxergar toda a porta do seu estabelecimento, para que ele se sinta seguro. Ok, galera? Então, olhando para o espelho, qual é o tamanho mínimo para que ele veja a porta? Pegando carona no que nós estudamos ontem, se a porta está aqui e o espelho está aqui, a uma mesma distância, eu tenho lá dentro do espelho a imagem da porta. E por que eu preciso da imagem da porta neste problema? Porque assim eu posso traçar o campo visual do cabeleireiro dentro desse espelho. E como que eu faço para traçar esse campo visual? E agora eu vou fazer no podrão, tá? Tentar fazer o mais reto possível aqui. Eu preciso, para traçar esse campo visual, ó, que dos olhos do nosso observador, do nosso cabeleireiro, eu trace dois raios que tangenciem o espelho e toquem lá na imagem da porta. Assim ele estará conseguindo enxergar toda a imagem da porta. Como ele pediu o tamanho mínimo do espelho, a gente vai traçar os raios pegando exatamente em cada ponto da porta, ok? Em cada ponto da porta. Então nós teremos aqui abaixo e acima, ok? Bem no podrãozinho mesmo, até que mais ou menos. Então, se você notar, se esses dois raios tangenciam o espelho para tocar na porta, o nosso espelho tem apenas, confere aí para mim, por favor, esse tamanho que eu acabei de demarcar. Bem pequenininho. Com um espelho bem pequenininho, nesse caso, eu consigo enxergar toda a dimensão da porta. O cabeleireiro pode usar um espelho maior? Pode, claro que pode, né? O exercício está pedindo o tamanho mínimo, mas ele pode usar o tamanho maior. Menor é que não dá. Se ele pegar um espelho menor do que essa dimensão aqui, ele não vai conseguir enxergar toda a imagem da porta. Alguém falou alguma coisa? Não? Dessa maneira, olha que interessante. Se você enxergar para a figura, você tem mais um problema, você fez isso bastante no primeiro bimestre, de semelhança de triângulos, para resolver o babado, né? Porque se você notar comigo e aplicar na semelhança de triângulos, você teria algo mais ou menos assim, ó, triangulim e triangulão. Quem é o triangulim? Altura sobre base, vamos fazer? Altura D sobre base X. Vê se você concorda comigo, né? Olha o nosso triangulinho aqui, ó, e aqui a gente vai pintar ele, achurar, ok? Tá lá o nosso triangulinho pequenininho. A altura dele aqui deitado é D, que é a distância do cabeleireiro até o espelho, e X é a base, que é o tamanho do espelho que a gente está querendo. Okay? Do outro lado nós temos a altura do triangulão, e olha que legal, né? Se o tamanho da sala é L, essa distância do espelho até a imagem da porta continua sendo L. Mas o triângulo total não é isto mais esse pedacinho aqui? Se você analisar, é da porta até o espelho e do espelho até o cabeleireiro. Se da imagem da porta ao espelho é L mais a distância até o cabeleireiro, nós temos L mais D, ok? Dividido por quem? Ah, pela base, né? A base do triangulão, que é P, tamanho da porta. Olha que coisa incrível. Olha que coisa mais maravilhosa, ok? Você pega os dados que você tem e resolve o problema.
Aqui é uma aplicação, né, em letras para você só identificar o que você tem que fazer. Eu tenho certeza que todos vocês estão preparados a, depois de montar isso aqui, saber sair disso. Mas o problema maior estava na montagem. Agora você sabe como montar, né? Como lidar com um problema de campo visual, né? Um problema matemático de campo visual, ok? Então, é possível trabalhar dessa forma. Jorginho. Salve, Jorge. Salve, Salve, Jorge. salve, Jorge. Salve, Jorge. Davi Paz loucaço lá. É o irmãozinho dele. Legal. É isso mesmo, faz parte. Galera, como este exemplo, a gente tem um outro muito cobrado, tá? E eu vou mostrar para você como que funciona agora, tá bom? Só termina de copiar aí, se organizar no espaço. Hoje nós temos 3 exemplos para ver. Acabamos de ver o primeiro, faltam só 2. E aí vou passar aquela tarefa de casa que você respeita, né? 59 exercícios. Para entregar amanhã no meu e-mail. Legal, né? Peraí, como é que é o negócio aí? Não, Eu nada ouvi não. um entregar pro e-mail amanhã 59 questão, é isso mesmo? Eu só falei, pensei alto aqui. Ah, Deus me livre. Aí é sacanagem também, né, velho? Fala assim, amanhã é Vou sábado. procurar um pé de alface ali pra me enforcar. Tira, tira o pé do meu sábado. Tá doido? Amanhã é sabadão, meu filho. Amanhã tem clube, tem pelada com os caras. Sacou? Tá de boa, Davi. Sossegadão. Amanhã tem clube, pelada com os caras. Depois é shopping, cineminha. Doido. Ficar fazendo atividade. Galera, tira o pé do meu sábado. Aqui, me dá um ok, tá? Se precisar copiar, ou tira um print aí pra gente partir pra frente. Não, já deu pra copiar aqui, tranquilão. Alguém pode me dizer aí se já tirou um print, caso alguém precise depois? Eu tirei. Tirou? Nossa, sim, vários prints. Apagando, e ficou tão bonitinho que dá dó de apagar. Apagando, mais uma aplicação do campo visual, nem vou tirar o título dali, ok? Esse é bastante comum, geralmente usa-se em casa, tá? Vou colocar para você a questão problema, e geralmente usa-se em casa. Quem usa em casa? Quem precisa usar. Eu não sei se você já comprou espelho na sua vida, né? Não sei se você já comprou espelho. E a ideia sua era chegar e perguntar para o cara: eu quero comprar um espelho, moço, mas eu quero um que eu me enxergue todinho, ok? Lá dentro. Eu quero me ver todinho para eu ficar bem bonitão na frente do espelho. É muito comum, né? Muitas pessoas gostam de ter em sua casa um espelho grande, né? Para ali ao trocar de roupa, se arrumar, enxergar-se inteiramente. Só que você sabe que você não precisa de um espelho do seu tamanho, ok? Se você souber mais ou menos aonde você vai se posicionar, né, você vai chegar para o cara e falar assim: ah, eu tenho uma altura de 1,80 m e eu vou ficar a meio metro do espelho ou a 1 metro do espelho. Você coloca esse dado para ele. Eu quero um espelho que eu me veja de corpo inteiro. Só que eu não quero um espelho inteiriço, não, da minha altura, não, porque é caro. Eu quero economizar. Me dá o tamanho mínimo aí do espelho para que eu consiga enxergar. É possível, ok? Também é possível trabalhar e não é difícil não. Se você souber aonde você vai se posicionar, conforme eu estou falando para você, ó, aqui, né? Eis você, e aí você tem um espelho nesta posição aqui, bonito, né? Aqui vai entrar o nosso espelho então nós temos uma distância até o espelho, chamada de DO, do mesmo jeito eu vou ter aqui dentro uma distância, perfeito? Da imagem até o espelho, chamada DI.
bem? Ah, tá tudo bem. Vou fazer aqui, ó. Paisobeiros, né? Paisobeiros. Credo. Que semelhança perspicaz. Que coisa análoga. Que coisa dentérea. Que coisa suprassomática. Deus do céu. Chega de doença daqui, ó, ok? Eis a nossa distância DI, só que eu vou fazer diferente para você. Como você sabe que DO e DI são iguais, no nosso exemplo, né, no nosso exercício problema, nós vamos chamar de D e D, tudo bem? Só porque são iguais, você já sabe disso. A altura do ser humano, aqui objeto, aqui imagem. A altura do ser humano nós vamos chamar de H, top. A altura da imagem nós vamos chamar de H também. E eu quero localizar aqui em cima um espelhinho. E olha que demais, do mesmo jeito, ó, vou colocar um espelhinho aqui, eu sei que eu preciso dos meus olhos, preste atenção nisso aqui agora, ok? Dos meus olhos retirar um raio que tangencie o espelho e toque na cabeça do objeto e nos pés do objeto. É a única forma que eu tenho de o meu campo visual enxergar toda a minha imagem lá dentro. Olha que coisa incrível isso. Então nós temos aqui, desta maneira, o tamanho exato do nosso espelho plano, ok? E aí como você faria aqui para... Como que você faria aqui para enxergar, né, o tamanho total da sua imagem? Ah, eu vou precisar de um espelho aqui de tamanho X. Se você aplicar nessas condições, olha que incrível isso que eu vou mostrar para você agora. Se você aplicar nessas condições a nossa semelhança de triângulos, nós temos para o triangulinho, o qual pintarei aqui para você, ok? Altura D sobre base X, ok? Altura sobre base. Então, vou marcar aqui. Perfeito? Altura sobre base igual para o triângulo grandão, a altura dele não é D mais D, toda essa linha aqui, da imagem ao espelho, do espelho até o objeto, D mais D, nós temos 2D sobre a base, que é a altura da pessoa, a sua altura, H. Chique isso, né? Se eu riscar D com D, dá para perceber que eu tenho 1 sobre X, 2 sobre H. Só que eu quero X, o tamanho do espelho, né? Você pode multiplicar cruzado ou simplesmente inverter dos dois lados, né? Tá aqui, ó, 1 sobre X, 2 sobre H. Inverte dos dois lados ou multiplica cruzado, X sobre 1, H sobre 2. Olha que resultado fantástico. O que esse resultado está mostrando para você, ó meu irmão, ó minha irmã? Que o tamanho do espelho pode ser, para você se enxergar inteiro, apenas a metade da sua altura. Olha que demais! Apenas a metade da sua altura. E isto significa que, se nem mais uma variável está aqui, eu nem preciso dizer para quem for construir a distância que eu vou ficar do espelho. Olha que demais! Se eu ficar mais perto ou se eu ficar mais longe, não há a necessidade. Só tem um problema, né? Ficar mais longe simboliza me enxergar menor. É a minha imagem mais longe, o meu cérebro entende como menor, como pequena, né? Então, entender valores, a palavra certa é detalhes dessa imagem, fica um pouco mais complicada quando eu estou longe.
mas na nossa equação não depende, ok? Para uma certa distância, né? A gente vai dizer distâncias médias aí, de médias para pequenas, a nossa equação mostra que nenhuma variável a não ser a sua altura dividida por 2. Então, com um espelho de metade do seu tamanho, localizado, ok? Na posição dos seus olhos, perceba isso. Né? Tem que estar localizado na posição dos seus olhos. Ah, o espelho é metade do meu tamanho, mas bota ele cá no meu pé. Você não vai se enxergar, tudo bem? Existe uma posição específica para que você consiga visualizar isso. E para esta posição, x é h sobre 2. Muito legal isso, né? Com metade da sua altura de tamanho de espelho, você consegue enxergar o seu corpo inteiro. Portanto, bora economizar, né, galera? Não pode espalhar essa notícia para geral, não, senão produtores de espelho aí vão fabricar menos. Deixa a galera achando que só espelho grande que salva. Tem uma Já tia... mandei o printão aqui, sabe? Demorou, valeu. Tem uma galera aí que tem 1,5 m e gosta de um espelho de 3 metros de altura. Vou falar nada. Vou falar nada. Espelho pra mim, se for de 2,5 cm, já dá pra enxergar tudo. Credo, mano. Credo. O que não é mentira, né? Então, Qualquer tamanho de espelho você já enxerga o universo inteiro. exatamente. Velho, olha que demência. A palavra certa é estrogonofe de carne de rata. Misericórdia. Do nada. Do nada se me lançou dessa. Né? Porque eu tava pensando uma palavra aqui, né? Falei, qual que é a palavra? Lembra? Aí eu falei Uhum. detalhes, né? Aí tem que ter um demente mais que outro, né? Aí escreveu que a palavra certa é estrogonofe de carne de rata. Ah, sempre tem. Dan. É Dan. Certo, lindões. Estrogonofe de carne de rata foi difícil. Esse eu nunca comi, não. Foi tenso. Nunca Foi provei tenso. desse, não. Apagando-te. Agora eu vou apagar o título. Gostinho de leptospirose, De leve, né? com certeza. Se for carne de rata velha, se for carne de rata nova, tá de boa. Nem não ligo de comer, não. Lindos, em alguns materiais costuma aparecer jogo de espelhos, né? Na maioria dos livros, associação de espelhos planos. A gente vai debater dessa forma agora, ok? O que é a associação de espelho plano? Ah, é colocar mais de um espelho. Geralmente a gente pensa assim, quando eu tenho um espelho e eu sou um, eu tenho uma imagem minha. Mas se eu dobrasse os espelhos, botasse outro espelho, será que aumenta o número de imagens? Quem já brincou com espelho aí sabe que sim, né? Quem tem espelho aí no guarda-roupa sabe que é assim que funciona, né? Eu, quando pequenininho, na casa da minha mãe, tem ainda o guarda-roupa que era meu, né? E as portas do meio, é um guarda-roupa de 4 portas, as 2 portas do meio, elas fecham para o rosto da gente, né? Elas abrem, no caso, né? Elas abrem e fecham aqui em você. E elas têm 2 espelhos. Aí eu ficava lá vendo um monte de Simon fazendo careta, conversando, apertava o espelho bem na face, assim, para enxergar mais Simons, né? Porque eu sei que os meus espelhinhos planos nesse formato aqui, abertão, ele vai formar uma imagem minha, né? Porque é como se eu tivesse o segundo espelho como extensão do primeiro. Mas à medida que eu vou angulando ele aqui, ó, ok? Mexendo com ele e diminuindo o ângulo, mais imagens aparecem. E isso tem uma explicação muito óbvia, né? Se você perceber, quando você posiciona um espelho, por exemplo, perpendicular, né? Deixa eu botar Karine ângulo para dentro. Bom dia.
se você colocar um espelho perpendicular, dá para você notar como que isso vai funcionar. E aqui um negócio muito importante para a gente, né? Que é identificar que o espelho é um objeto. E pouca gente sabe disso, né? O espelho ele é um objeto. E dessa forma, é possível você encontrar uma imagem de um espelho. Né? O espelho não é só o cara que forma a imagem, mas ele também pode ser uma imagem se você colocá-lo diante de um espelho ou de outro espelho, ok? Dessa maneira, se a gente colocar aqui, ó, um espelhinho chamado espelhinho 1 e espelhinho 2, já convido o senhor de uma vez a lembrar que o espelhinho 1 tem uma borda infinita. Lembra que a gente fez isso ontem? Aqui, ó, 2 vezes ainda. E o espelhinho 2 tem uma borda infinita. O que eu acabei de desenhar? A borda dos 2 espelhos. Agora, acompanhe comigo, por favor. O espelho 1 tem essa borda aqui, ok? Ele é inteiriço. Não é óbvio que a imagem do espelho 2 vai estar aqui dentro? Se o espelho 2 é um objeto, imagine você aqui, ou simplesmente esse pincel, ok? Está aqui o pincel. E aqui eu tenho na vertical todo um espelho plano. É claro que, ó, simétrico. E do outro lado, acompanha comigo, por favor, dê uma olhada para cá. Olha o que eu vou fazer com o pincel. Show de bola? Vou fazer de novo, agora com um efeito sonoro mais evidente, ok? Esse é o nosso espelho 2. Olha a imagem dele. Show de bola? Sensacional. Sensacional, né? Então, aqui dentro está a imagem do espelho 2. E claro, né? A gente vai demarcá-la aqui. Olha que massa. O que é isso aqui? Espelho 2, imagem. E a gente tem chamado de linha, né? Quando a gente vai representar uma determinada imagem. Agora, preste atenção. Eis o espelho 2, aqui. É claro que o espelho 1 seria como se fosse um objeto, né? Um graveto, uma madeirinha. E aí, ó, com aquele efeito que você respeita. Tojo. Ok? Dessa forma, o meu espelho 1 tem uma imagem também aqui dentro. Eu não sei se você está reparando, mas eu estou colocando exatamente para o lado correto, né? Plotando aqui o simétrico de forma inversa, ó, a parte de cima continua sendo reflexiva, a imagem também tem a parte de cima reflexiva. Este espelho 1 tem a parte direita reflexiva, ó, quando eu transmito ele para o outro lado, parte direita reflexiva. E aí, olha que demais, se você colocar aqui um objeto, aquele que a gente já conhece, né? Eu sei que o espelho 1 forma uma imagem direta desse F. Vê comigo aí se ela está aqui. Concorda? Uhum. Aí depois você tenta fazer igualzinho, né? Conforme a gente já conversou. O espelho 2 também não forma uma imagem direta de F para baixo? Uhum. É só dobrar a página, né? A gente brinca. Só virar. Ok? Só que olha que interessante. Vou chamar isso aqui de imagem 1, né? O meu F direto. Vou chamar isso aqui de imagem 2. Só que agora você percebe que eu tenho aqui um canto com 2 espelhos imagem. E é evidente que esse espelho E2, linha, e esse espelho E1, linha, também vai formar imagem dessas imagens. E sabe o que é o maior barato? Vou fazer até de vermelhinho aqui, ó. A imagem deste F, que é a imagem, para esse espelho 2, é assim. Você concorda? Concorda ou não? Concordo. Só que Concordo. essa imagem aqui, que eu estou chamando de 3, também não é a imagem do espelho 1? Tá vendo? Então eu sei que quando eu coloco 2 espelhos, E1 e E2, perpendiculares, eles me darão um total, ao invés de uma ou de 2 imagens, de 3 imagens. E por que eu sei com certeza que é 3? Para depois daí Gauss vir e mostrar para a gente esse desenho.
Porque você poderia muito bem pensar, sabe, tem outro aqui, tem um cantil aqui, mas por que aqui não tem duas imagens? Por que aqui não tem mais três aqui dentro, né? Pequenininho, Fzinho pequenininho. Primeiro que simetricamente é impossível, né? Você pode olhar aqui que o desenho está todo simétrico, né? Imagem direta do espelho 1, imagem direta do espelho 2 e imagem das imagens. Olha que legal, porque é formada pelas imagens dos espelhos. Dois espelhos imagens formando uma imagem de duas imagens, que é a 1 e a 2. A imagem de 1 e 2 ao mesmo tempo está resultando na 3. E por que eu sei que eu tenho um total de 3? Porque toda vez que eu tenho espelhos associados, conjugados, o número total de imagens obedece à equação. Ah, não, equação. Não. Equação. 360 sobre alfa menos 1. 360 sobre alfa menos 1. Vou até modificar aqui. Vou colocar 360 sobre θ menos 1. Por um motivo. Vi no seu material que eles usam θ para você ficar de boa aí, ok? 360 sobre θ menos 1 é a equação que nos permite calcular o número de imagens mediante uma associação de espelhos planos, ok? E aí, meu lindo, se você observar o nosso ângulo entre os dois espelhos, que eu vou chamar aqui de 90 graus, porque estão angulados dessa forma, né, estão perpendiculares, nós vamos escrever para você 360 sobre 90 graus menos 1. 360 sobre 90, mesma coisa que 36 sobre 9, diz a matemática que é 4. Não vamos discutir com ela, ok? Menos 1 da equação, temos um total de... Eu acho que dá 3. Aí, perfeito. 3 imagens, ok? E bate com o nosso resultado específico de 3 imagens. É claro que esse resultado geométrico nasce depois da nossa equação, ok? Então, a partir daí, a gente tem vários resultados geométricos. Mas o importante é você notar que, de qualquer forma, basta aplicar dentro desse conceito, né? 360 sobre θ menos 1. Tira print aí para eu deixar uma questão para você pensar. E aí você consegue calcular o número de imagens de cada objeto que eu posicionar aqui, ok? O número de imagens de cada objeto que eu posicionar. Nossa, Simon, se eu colocasse aqui, então, 2 Fs aqui, ó, se você colocasse 2 Fs, você teria 3 imagens para cada F. Concorda comigo? Claro, né? Esse Concordo. espelho associado de forma perpendicular forma 3 imagens, mas 3 imagens de uma galera, bota 1000 pessoas aqui na frente, 3 imagens. Não tem condição. É 3 de cada objeto colocado. Show? Posso apagar? Alguém tirou o print? Tirei. Cirei. E aí nós temos uma aplicação, que pode tentar pegar-te. Aí, ok? Lembrando mais uma vez, incríveis, que todos os vídeos, assim que termina a aula, estão lá no canal Simon Silveira Andrade, para quem precisar pegar mais alguma informação ou copiar de novo, ok? E adiantando lá. Seguinte questão, né? Eis um palco aqui. Perfeito? Eis um palquinho ali. E nós temos aqui 4 bailarinas. Tranquilão? Quero saber... Já não consigo resolver. Tô brincando. Sacanagem. Quero saber qual o ângulo θ, ok? Qual é o ângulo θ para que a plateia
para que a plateia Cara, eu não sei se plateia tem esse acento, não. Não, pode deixar. Tem Tá problema com não. cara que não tem, não, mas depois você vê aí. Tem Qual o não. ângulo teta? Não tem, não. Também acho que não tem, não. Tá mais bonito assim. Mas se tiver, vocês me falam depois. Pergunta pro professor de Não português. deixe de ser plateia, gente. Qual o ângulo teta para que a plateia veja 24 bailarinas no palco? Isso já aconteceu demais. Eu mesmo já assisti uma vez só, um espetáculo assim. Não era de bailarina, não, mas era para dar uma outra ênfase. Mas a ideia não era especificamente de dança, né, mas era para dar uma outra ênfase. A ideia é colocar uma associação de espelho no palco para que eu multiplique a quantidade de gente que tem em cima dele, ok? Então, para você pensar aí, vou acabar tendo que mandar depois para vocês aí no grupo, tá? Os exercícios que a nossa aula vai cortar aqui. Mas colocar para você qual é o ângulo para que a plateia veja 24 pessoas no palco. É isso que eu quero que você pense aí. Ô, Simon, o palco vai estar na frente dos espelhos.